Porque não acredito na militância. É isso aí. A militância é uma realidade que está em tudo quanto é lugar nos dias de hoje. Eu me lembro, há muito tempo atrás, no final dos anos 70, a banda britânica Pink Floyd fez uma música que marcou época, que estava exatamente falando a respeito dessa realidade de que você é um brick in the wall, ou seja, um tijolo na parede. É interessante essa música porque ela criticava o método de educação que, em vez de preparar as pessoas para uma realidade de um mundo melhor, simplesmente tentava fabricar gente, assim, para servir o sistema. Aliás, já faz tempo que a gente tem o que a gente pode chamar de uma educação que não faz ninguém saber, mas que cria quase que robôs que sabem fazer. São, muitas vezes, operários de luxo. Esse mundo maluco que produz gente que vive sem uma consciência aprofundada do sagrado, sem uma consciência adequada da humanidade, sem pensar naquilo que é uma ética profunda, veja, essa galera, muitas vezes doida demais, é que realmente acaba sendo a massa de manobra da militância. E a militância é uma doideira. Por que é uma doideira? É porque a gente vê a pessoa sendo movimentada politicamente, sendo movimentada religiosamente, sendo movimentada, e olha que coisa interessante, sempre a militância acontece por uma causa nobre. Ninguém movimenta as pessoas simplesmente com base em alguma coisa assim essencialmente perversa. Você tem que convencer a pessoa de que ela está realmente envolvida numa causa e na melhor causa possível. Quando a gente vê a história, é muito louco a gente ver quantas pessoas, por exemplo, foram mortas, assassinadas em nome de uma confissão religiosa. Pessoas foram trucidadas em nome de Deus. Outras pessoas foram trucidadas em nome de movimentos sociais, ou de movimentos políticos, ou de movimentos de alguém que está, assim, vamos assim dizer, do lado supostamente correto da história, o que legitima o indivíduo a sufocar toda a sua consciência ética, a sufocar todo o seu senso profundo de humanidade e, assim, se submeter sem mente, sem coração, a uma causa de destruição dos outros em nome de uma sociedade melhor. Então nós temos mortes em grande quantidade feitas por pessoas que hoje você chamaria de direita ou de esquerda. Pessoas com ação proposta, ideias religiosas e propostas altamente antirreligiosas. Então, o que a gente vê é que a militância não passa de uma abstração. Você luta por uma ideia, você luta por uma causa que se distancia da realidade concreta e aparece como uma coisa sábia, mas que parece, na verdade, cegar as pessoas para mobilizá-las em função de um ódio autômato em nome de uma causa em favor do mundo que não é capaz de enxergar o rosto do próximo. Quando a gente pensa sobre isso, vale aqui lembrar do pensador judeu lituano que acabou se radicando na França, o Emmanuel Levinas, que fez uma consideração tão extraordinária e importante para o nosso mundo de hoje, quando ele disse que a coisa mais extraordinária que existe é o rosto do outro. Levinas, na sua discussão filosófica, ele diz, olha, nós precisamos entender que antes da discussão metafísica, antes de falar sobre uma ontologia assim mais detalhada, é necessário observar que a ética antecede essa discussão de natureza ontológica, ou seja, diante de qualquer cenário, eu preciso entender que além de uma causa, além de uma espécie de abstração colocada diante de mim que pretensamente vai deixar o mundo absolutamente melhor, eu tenho diante de mim a realidade do rosto do próximo. E aí a gente começa
a pensar com profundidade a respeito disso, eu acho tão interessante. Você pode ser alguém de perfil religioso ou não religioso, de ter fé ou não ter, eu não sei qual é a sua maneira de encarar a realidade, mas ninguém pode deixar de admirar as palavras extraordinárias ditas por Jesus de Nazaré. Eu vejo pessoas na história humana, como Mahatma Gandhi, como Dostoiévski ou Martin Luther King, gente que marcou a história de uma maneira inspirativa e favorável. E essas pessoas, elas ficaram fascinadas por aquilo que Jesus de Nazaré disse. E uma das ênfases de Jesus, que vem, na verdade, da própria Bíblia hebraica, vai dizer que nós devemos, olha que coisa interessante, amar o próximo. Amar o próximo não é você enxergar uma causa que vai mudar o planeta. Não é você enxergar uma abstração religiosa que deve controlar toda a realidade. É você ver o elemento mais sagrado que existe diante de você, que é exatamente o ser humano que está na sua frente e que é digno de toda ação favorável, amorosa e essencialmente ética da sua parte. Por isso, depois de tantos anos, vendo gente de todos os perfis, tendo passado por ambientes de estudo, tanto muito seculares como muito religiosos, tendo conhecido o Oriente, o Ocidente, vários ambientes, eu aprendi a desconfiar de todo mundo que simplesmente não consegue enxergar a viúva, o pobre, o necessitado, o estrangeiro, o desamparado, o discriminado, aquele que é marginalizado e que sofre e que tantas vezes é apenas massa de manobra daqueles que têm intenções em nome da militância. Diante disso, eu preciso aqui declarar a minha total descrença, incredulidade agnóstica completa em relação à proposta da militância. Porque a diferença que nós fazemos não é quando a gente pretende mudar a galáxia, pretende mudar o sistema, mas quando a gente faz diferença na vida de quem está junto de nós, perto de nós. E a beleza da literatura bíblica aparece bem aí. Quando ela fala do nosso relacionamento e proximidade diante de Deus, ela descreve isso como diante da face do Senhor. E quando ela descreve essa realidade de estar bem diante do próximo, ela descreve que estamos diante da face do próximo. Eu nunca me esqueci da história tão extraordinária do confronto de Esaú e Jacó, que inspirou inclusive a literatura brasileira. É tão interessante que quando eles se encontram novamente e eles reatam a sua relação fraternal, a beleza do texto é quando ele diz, olha, ver a sua face é como ver a face do Senhor. Algo extraordinário. Portanto, diante da militância, a minha alma certamente se cansa. Porque diante da realidade, da dor que o meu amigo, parente está a atacar, eu lembro desse grande conselho, que o que vale mesmo é ao próximo amar.